Uma das coisas que nos atrapalha, e às vezes a gente está a um passo da nova estação, mas a gente não discerniu e não entendeu uma chave. Quem vai para a nova estação e quem fica na antiga estação. O que vai para a nova estação e o que fica na antiga estação. E sabe, hoje quando o Espírito Santo soprou isso no meu ouvido, logo cedo no meu devocional, eu disse, eu vou preparar uma palavra para a gente encerrar, porque hoje a gente encerra. Eis que faço algo novo, será que você não vê? Todo mundo quer viver coisas novas. Todo mundo gosta de coisas novas. A gente gosta de carro novo, roupa nova, casa nova. Tem gente que gosta até de outras coisas que não deveriam gostar novo, mas enfim. Todo mundo gosta. A gente gosta de novidade. A novidade atrai a gente, né? O cheirinho de novo, o ninguém nunca ter usado. A gente gosta da nova estação. A gente quer promoção. Somos seres que vivem por mais lucro. Nós vivemos por mais coisas. Nós queremos mais amigos. Quanto mais você amadurece, mais você percebe que quanto menos amigos você tiver, mas mais verdadeiros, melhor é. Mas enfim, faz parte de hoje também a gente aprender sobre isso juntos. Mas a gente gosta de novo. O problema é que chegar no novo tempo não é tão simples. Chegar na nova estação requer de nós não apenas conhecimento humano, mas sim sabedoria divina. Requer de nós ferramentas, posturas. Requer de nós nãos. Requer de nós sims. Requer de nós seletividade. Requer de nós humildade. Requer de nós saber lidar com aquilo que nós não significa literalmente diminuir. Significa literalmente engolir mais sapos. Significa literalmente sabedoria no falar. Não é o quanto você fala, mas é a qualidade do que você diz. E Deus falou comigo nessa manhã, e eu tenho certeza que essa palavra não apenas vai mudar a sua vida, mas pode mudar a vida de alguém. Por isso estou pedindo para você compartilhar. Não é porque a gente está querendo ibope, é porque a gente está querendo cumprir o propósito. E o nosso propósito inclui salvar muitas vidas. Eu me lembro que quando no começo desse ano a Farol começou a crescer, algumas pessoas começaram a ficar muito incomodadas. E hoje eu entendo porque, quando Deus me deu essa palavra, eu entendi porque. Começaram a ficar incomodado. Porque essa ânsia de crescer tanto, de querer gente nova? Porque tem a ver com um propósito. Cada um de nós tem um propósito. Eu tenho convicção do propósito que eu tenho. Eu tenho convicção de que Deus não nos deu esse lugar grande para a gente ter dor de cabeça para pagar aluguel e reformar. Deus nos deu um lugar grande para encher de gente que está precisando da graça de Deus, que está precisando de um socorro espiritual, que está precisando crescer espiritualmente e emocionalmente, que está precisando de ferramentas para encontrar o seu destino. Quantas pessoas chegaram aqui já e encontraram destino, encontraram esperança, encontraram amizade, encontraram reconstrução, encontraram restituição, tiveram seus casamentos restaurados. É por isso que eu não sou egoísta e preciso compartilhar com mais gente aquilo que Deus faz em uma gente. O novo de Deus, meus irmãos, não começa quando as circunstâncias mudam. O novo de Deus começa quando eu mudo. E então as circunstâncias vão acompanhando mudanças que Deus está trabalhando dentro de mim. Estão comigo? Dá para dar um glória a Deus? Porque com esse batuque aqui do lado, se eu não tiver concordância aqui, vai ficar difícil, irmãos. Hoje nós vamos dar uma surra no diabo e nós vamos destrancar os cadeados do nosso destino que estavam travados para que a gente não passasse pelas portas de honra que Deus tem para nós.
Deus não escolheu filhos para mendigar, capengar, ficar escravos a vida inteira, nem de si mesmos, nem dos outros, nem de circunstâncias. Deus nos escolheu para nos dar autoridade, e é por isso que Ele abriu mão do único filho que Ele tinha, por amor a mim e a você. E esse filho nos concedeu autoridade, e me concedeu autoridade hoje, para pregar a palavra como filho herdeiro de Deus, justificado por Cristo. Não importa o pecado que você cometeu antes de chegar aqui hoje, lavado e remido pelo sangue de Jesus, você entra no lugar santo e você acessa um novo nível de autoridade. E isso não é carteirinha livre para pecar, isso é condição de filho amado de Deus. Isso é que cada vez mais, quanto mais você conhece a Deus, menos você tem vontade de pecar. Quanto mais você anda com Deus, menos caminhos errados você escolhe. Não é sobre a lei, eu não posso pecar, eu não tenho vontade de pecar, quando eu estou focado no propósito eterno que Deus tem para a minha vida. Porque o pecado significa erro de rota, de caminho. Então eu preciso de uma metanoia, de um arrependimento genuíno, para mudar a rota. Sabe quando você coloca o GPS, o Waze lá, e você pega uma rota errada, porque acontece muito quando a gente vai para a capital, né? Tem várias entradinhas assim, que são enganosas, e a gente entra no lugar errado, e ele recalcula a rota, e você perde talvez 10, 15 minutos, tem que andar 10, 20 quilômetros a mais. O pecado é isso na nossa vida. Quando a gente peca, o Senhor tem que recalcular a rota da nossa vida, e nós precisamos genuinamente nos arrepender e recomeçar. Perdemos tempo, perdemos recursos, às vezes perdemos pessoas por conta do pecado, mas pecado nunca foi um problema para Deus. Problema para Deus é orgulho. Problema para Deus é achar que não peca. Problema para Deus é achar que é melhor do que outras pessoas. Problema para Deus é soberba, é arrogância. A palavra de Deus diz que Ele não despreza um coração quebrado e contrito, mas Ele se afasta do orgulhoso e do arrogante. Nessa noite, nós estamos aqui para abater o orgulho da nossa geração, pedir perdão a Deus pelo pecado da iniquidade, da altivez, porque o altivo é desprezado pelo Senhor. Nós estamos aqui nessa noite para nos quebrantar diante do Senhor e dizer: ensina-nos, ensina-nos. Eu peço, Deus, humildemente, me ensine o caminho, como um pastor, mancebo, jovem, com filho, com responsabilidade, com esposa, com tantas coisas nas costas, com tantos sonhos na bagagem. Como eu posso levar um povo a te conhecer mais, a te amar mais, a ser mais parecido com Jesus? Como eu posso tocar a cidade que o Senhor me plantou, me fez nascer? Como eu posso aumentar o nível espiritual dessa cidade? Essa é a pergunta que eu faço a Deus nessa noite. Quem eu levo para a próxima estação? E quem eu deixo hoje nesse altar? O que eu levo para o próximo nível? E o que eu preciso deixar aqui hoje, enterrar nesse altar? Só pode ter sido Deus que falou isso comigo, não é possível. Não tem mentalidade humana capaz de prever aquilo que ainda está por acontecer. Os textos que a gente vai usar hoje são Isaías 43, do 18 ao 19, e está na sua pulseira preta, e eu estou sem a minha, porque acabaram as pulseiras. Uma irmã me pediu, eu não tive coragem de não dar para ela, mas você deve estar com a sua aí. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, farol. Vocês não a percebem. Até no deserto eu vou abrir um caminho, e vou abrir riachos no ermo. Está muito fraco esse aleluia. Tem como você me ajudar, meu filho? Deus abençoe. Eu vou repetir, a palavra de hoje já é pregação por si só, não precisa de mais nenhuma teologia. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, passado significa 10 minutos atrás, tá? Mas também significa 1 ano, 2 anos, mágoas, ressentimentos, escolhas erradas que talvez você mesmo fez e não consegue se perdoar. Esqueçam
Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Todo mundo quer coisa nova, mas não quer esquecer o passado. Acorda, farol. Esqueçam. Está prestes a acontecer. Vocês não percebem? O legal é o WhatsApp do pastor, irmãos, e da pastora. É uma coisa de louco. Toca o dia inteiro. Mas é tão gostoso quando ele toca assim com a notícia, igual tocou essa semana. Pastor, fomos contemplados num consórcio. Nosso carro novo está chegando. Depois da palavra que o Senhor deu domingo, que Ele ia completar coisas essa semana. Pastor, deixa eu te contar uma coisa. Eu fiz um propósito domingo com Deus. E uma causa na justiça. Chegou hoje a resposta que eu tanto esperava. Ganhamos. Pastor, eu me encerrei uma estação num emprego antigo. Glória a Deus. Para Deus começar alguma coisa nova, você precisa parar a coisa velha. Pastor, conheci uma menininha na Farol, estamos namorando, glória a Deus. Vou dar um curso de como os meninos devem chavecar e namorar, porque a estação de hoje não namora mais, é uma brincadeira de mau gosto isso. Parece que é pecado. Toma atitude. Convida. Manda uma carta. Manda flores. Em nome de Jesus. Um chocolate. Um correio elegante. Um convite. Sejam santos. Mas ser santo não significa ser anjo. Os casados, façam amor, não façam guerra. Os solteiros, encha-se do fogo do Espírito, vem para a vigília queimar esse fogo e casa logo para não se queimar. Vençam as estações antigas e sejam bem-vindas à nova estação. Me perguntaram outro dia, você não tem saudade? Olha, saudade do quê? Do tempo que eu estudava 17 horas por dia para passar no vestibular. Saudade nenhuma. Saudade do quê? Saudade da infância? Não tenho. Tenho boas memórias e as ruins eu procuro esquecer. Tem pessoas que vivem presas no passado. Sabe, o passado tem duas coisas para nos dar: boas memórias e bons ensinamentos. O resto, deixa para trás. Prossiga. Cumpriu o propósito? Abra os braços e receba o Senhor de braços abertos. Feliz. Cumpriu o propósito. Em Gênesis 37 até os 50 nós vemos a história de um jovem chamado José. Quando é que começa o novo de Deus em mim? O novo de Deus já começou. E ele começou quando o meu coração começou a mudar. Sabe, o novo de Deus, eu tenho muita dificuldade de achar que as coisas de Deus, elas sempre precisam de um de repente. Não é que Deus não possa fazer tudo em um minuto. Não é que Ele não tenha poder de criar o mundo e o universo em 6 dias. Ele já fez e já provou que pode. Mas eu tenho dificuldade de entender que é assim que Deus tem que fazer sempre. Parece que na vida de um crente, ele está sempre procurando o misticismo do de repente de Deus, quando Deus está todos os dias nos nossos processos trabalhando novas habilidades para um novo tempo. Porque sabe, e hoje eu estava levando os meninos para a escola de manhã e eu me lembrei disso, orei por eles sobre isso, me emocionei. Eu me lembro que em 2017, quando Tawana engravidou do Davi, nosso primeiro filho, eu estava numa situação muito desafiadora financeira. Eu tinha acabado de ser mandado embora de uma empresa que tinha falido. E eu estava um pouco preocupado com a questão de recursos. E Tawana tinha um diagnóstico de que ela demoraria pelo menos 7 anos para engravidar. Mas nós fomos buscar nos Estados Unidos um medicamento que na época tinha lá, não tinha aqui. E a gente acabou parando numa igreja. E na igreja o Espírito Santo tomou uma pessoa, tocou no ventre dela e disse que ela estava curada. Mesmo assim eu comprei o remédio. E aí o remédio, a previsão era que 7 anos talvez ela engravidaria. E a gente continuou inclusive prevenindo, porque a gente tinha
uma questão realmente de saúde dela, que ela não podia, né, naquele momento até engravidar, porque ela precisava fazer o tratamento antes. E esse tratamento ia ser paulatino, ia demorar um pouco. Mas de repente, eu chego em casa, procurando oportunidades de empreendedorismo na época. Tinha ido ver uma loja que a gente ia comprar, e ela disse assim para mim: tem uma notícia para você, eu estou grávida. Eu disse: ah, mentira. Ela: você vai ser pai. Sério? Ela me acordou com um teste de gravidez, e o meu coração se encheu de alegria, apesar das preocupações que eu estava com relação a recursos. E naquele final de semana nós fomos na casa da minha sogra, e eu tenho o hábito de acordar muito cedo para orar. Eu oro muito cedo com uma xícara de café sem açúcar. Eu fui pegar minha xícara de café, fui para a varanda orar. Quando cheguei na varanda, falei: Deus, quem é que está no ventre da minha esposa? E ele disse: é Davi, um homem segundo o meu coração, e eu farei toda a minha vontade nele. E me deu o Salmo 18 e disse: vai ser levita, vai cantar louvores, vai ser profeta, vai ser forte, vai descreveu Davi assim de um jeito para mim, eu escrevi tudo. Então começam as brincadeiras familiares. É menina, essa barriga tá mais não sei o que, essa barriga tá mais não sei o que lá, seu nariz fez não sei o que, é menina. E todo mundo: é menina, é menina. Eu falei: eu não vou discutir, porque eu não discuto com o que Deus fala, eu só espero o tempo revelar. Eu não estou querendo disputar ego não, irmãos. Eu não estou querendo disputar ego com família não, mas é que Deus tinha falado quem ele era, a identidade dele. E sabe, hoje quando eu estava levando o Davi para a escola, eu vi naquele menino a palavra que há 9 anos atrás Deus me deu na varanda com uma xícara de café. Eu vi um menino forte, determinado, que acorda cedo, arruma a cama dele, já tinha estudado para a prova, a nota mais baixa dele é 9,9. Um profeta que toca o seu piano, que adora o Senhor com suas armas, e ele começa cedo, muitas vezes, sem a gente pedir, começa a tocar, começa a adorar. Então tudo que Deus falou, Deus está cumprindo. E quando eu olho para aquilo, eu falo assim: como pode o novo de Deus começar num estalo? O novo de Deus começa num processo. E nem sempre são processos fáceis. Aliás, quase sempre são processos muito desafiadores. E que no meio do processo a gente pensa em desistir várias vezes. A gente pensa em desistir várias vezes, porque são momentos em que a gente é levado a um limite emocional. A gente é levado a um limite até mesmo espiritual. A gente sente a guerra espiritual contra a nossa própria existência. Essa promessa linda que está começando a se formar em Davi levou 5 anos para dormir uma noite inteira. Demanda bastante tempo, atenção e educação. É um menino mais inquisitivo que eu conheço. Faz perguntas de tudo. Ligadíssimo. Rejeitado. Um dia eu tive que chegar na igreja e dizer assim: o Davi tem pai, irmãos, mas ele não é pastor. Ele tem pai, pastor. Ele é uma criança. Então antes de querer educar o meu filho, eduque o seu filho. E deixe o meu filho para que eu eduque. Se você não pode amá-lo, não eduque. Porque créditos de educação vêm antes com créditos de amor. Se você pode dar uma bronca em alguém, é porque antes você amou essa pessoa, ao ponto dela saber que você se importa mais com ela do que ela esteja certa, ou do que você esteja certo. Cada 5 notas de amor nós podemos dar uma nota de correção. Não mais do que isso. Nós invertemos, nós fazemos 5 notas de correção e damos uma nota de amor. Como é que as pessoas vão entender que você ama? O novo de Deus, ele não começa assim. Ele começa assim. Ele começa com uma palavra. Ele começa com um processo. Ele começa com um dia difícil. José, ele tinha um chamado muito claro. Gênesis 37 começa mostrando José sendo jogado no poço. E quantas vezes você está sendo jogado no poço e você está falando assim: eu não sou amado por Deus. Desculpa, é aí que você está sendo amado por Deus. Porque quando você vence o processo da rejeição sem nenhuma amargura, significa que você está pronto para a próxima estação. E talvez na próxima estação, sabe qual é a novidade? Nós vamos começar a cantar agora, né, em dezembro. Feliz Navidade. Contra
E as nossas expectativas vão lá no alto. Nós romantizamos a estação e até desejamos que muitas coisas novas aconteçam, mas quando de repente você sai do poço e a sua próxima estação se chama prisão, você não acha isso romântico? Ah, meu Deus. Será que não há dias que a gente olha para o céu e fala assim: por que você me ama tanto, Deus? Pode me amar um pouquinho menos. Ô Deus, por que o diabo existe? Não podia ser um pouquinho mais fácil? Por que comigo tem que ser assim? E José do poço venceu a rejeição e foi promovido à injustiça, porque ele não pegou a mulher de Potifar, ele foi preso. Porque eu tenho convicção que se ele tivesse cedido a mulher de Potifar, ela seria cúmplice dele. E sabe de uma coisa? Talvez encurtaria até o caminho para o palácio. Tem que ver se ele ia governar com a autoridade que ele governou. De em 7 anos garantir que os próximos 7 anos não teria mais fome. Quando nós tentamos encurtar os processos, esconder as mazelas e não vencer as tentações, nós podemos até ganhar aqui na terra, mas nós perdemos no céu. E José venceu não apenas o assédio, mas venceu a injustiça, sem ficar ressentido. Parece tão simples quando a gente prega assim, né? Para pensar no cabra, preso injustamente. E daí começaram a pregar na igreja Farol de José naquela época: olha, está vindo um novo tempo. A gente vai até começar a cantar: algo novo vindo. Eu amo também. Eu amo algo novo porque significa que eu venci a estação antiga. Significa selo de aprovação, aprovado, pá, próximo. Mas não significa que algo novo será mais fácil. Então, ele precisou vencer a espera dentro de uma prisão, sem perder a fé. José nunca sonhou com o palácio. José sempre sonhou com um propósito. José nunca sonhou com a importância de ser governador. Ele sonhou em resolver o problema de muita gente. José não estava sonhando com a sua vaidade, o seu ego, mas isso levou tempo, levou processo, levou mudança de coração. Então o novo de Deus começa quando o seu coração está disposto a aprender novas atitudes para as novas aventuras que Deus vai te conduzir. Então ele chega no palácio, e no palácio dá uma cartada final: não se vinga dos seus opressores. Porque com a caneta na mão ele pode prejudicar todo mundo que tentou atrasar ou atrapalhar o seu destino, mas ele entende que o destino dele não está nas mãos de ninguém. O destino dele foi planejado por Deus. A soberania de Deus pensou no tempo, pensou na estação. Eu fico pensando, se eu vivesse 5 anos atrás o que eu estou vivendo hoje, certamente não estaria preparado. Porque o novo de Deus é um processo que nos amadurece para a nossa própria proteção. É a proteção de Deus que nos leva aos processos difíceis. É o amor de Deus que inaugura poços, prisões, momentos de injustiça, momentos em que você não entende o que você fez para ser tão errado. Quando você só buscou amar, perdoar e andar uma milha a mais. Mas sabe de uma coisa? Quem tem chamado precisa se preparar para se aprontar, porque todo novo de Deus vai trazer um novo desafio. E quem não gosta de desafio não pode gostar das novas estações. Sabe o que não pode ir para o novo de Deus? Ofensa. Um coração ofendido jamais encontra uma nova estação. Você pode até mudar de cabeleireiro, mudar a cor do seu cabelo, mudar a roupa que você usa, mudar a cor do batom, mudar o carro, mudar de igreja. Você pode mudar de tudo. Se você não mudar dentro, os mesmos problemas vão acontecer onde você estiver. Porque dentro de você, você continua ofendido. Tem uma ofensa que se chama raiz de amargura, que o apóstolo Paulo nos instrui: não deixe crescer nenhuma raiz de amargura. Quantas pessoas saem de um casamento achando que a solução é um novo casamento? E nada contra pessoas que já tiveram uma experiência difícil, abusiva, de repúdio, precisaram experimentar tiveram uma nova chance da parte de Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário, eu estou aqui para amar, para aceitar novas histórias. Mas deixa eu dizer, essa coisa de
não deu certo, enjoei, troquei, não resolve. As estatísticas comprovam que o segundo casamento é pelo menos 75% mais difícil do que o primeiro foi. Então pessoas que são resilientes no segundo, elas são verdadeiras vencedoras. É muito difícil dar certo. E o terceiro, a estatística aumenta para 85% mais difícil do que o segundo. É mais ou menos assim, não deu, troca. Não consegui perdoar, entrego. Não estou me sentindo amado, pleno. Porque hoje em dia existe uma teoria do bem-estar onde nós não vencemos mais os processos. Nós queremos todinho e passatempo. E quem gosta de todinho e passatempo é minha filha de 3 anos. Não combina adulto de 40 ficar comendo paçoquinha, todinho e passatempo. Precisa aprender a comer certo. O corpo já não dá conta mais desses ultraprocessados. Precisa comer batata doce, café sem açúcar, esquecer o doce depois do almoço, água ao invés de refrigerante. Porque se nós não entendermos que a cada nova estação vem um novo nível de comprometimento com a excelência, nós não vamos vencer nunca o vitimismo. O vitimismo, ele te coloca no centro. Ele fala que você está sempre certo, que você nunca precisa melhorar nada. Sempre a culpa é do outro. Pessoas que culpam seus pares, pessoas que culpam seus líderes, pessoas que culpam seus chefes, pessoas que culpam seus pastores, pessoas que culpam a sua família, o seu passado, elas nunca estão prontas para viver o novo de Deus, porque elas estão sempre no centro das atenções. Não sobra espaço para Cristo. Mensagem difícil, né, irmão? Mas daqui a pouco vocês vão gostar. Então, a ofensa, o vitimismo, a mágoa, pessoas que são magoáveis demais, o tempo todo se magoam, qualquer coisa se magoam, tudo é para elas, é como se elas fossem o centro do universo, o guaraná do deserto, a bala que matou, a última bolacha do pacote. Desculpa, gente, mas o mundo não gira em torno de você. Olha, você pode ser o Bin Laden, ele já se foi. Você pode ser o, sei lá, Abílio Diniz. Você pode ser o Lehman. Você pode ser o pastor mais pop que existe. Desculpa, o mundo não gira em torno de você. Se o mundo não gira nem em torno do sol e da terra, quanto mais de você e de mim. O mundo foi estabelecido pelas mãos de Deus. Os céus são estrado dos pés do Senhor. O mundo gira em torno de quem o criou. Não fui eu, nem foi você. Sai desse egocentrismo narcisista que se coloca no centro como vítima, como centro das atenções, como se tivesse todo mundo muito preocupado com quem você é, com quem você está postando, com quem você está comendo. Esse problema é inveja, a inveja de mim. Para de ser chato, tem tanta gente melhor que você. Deixa de onda, rapaz. Se você acha que está despertando inveja, para de postar. Só não pare de viver. Imaturidade, coisa de criança pequena, sabe? Orgulho ferido, tudo me dói, não me acrescenta, me subtrai, querem o meu mal. Não, é sério mesmo, se tantas pessoas achassem que eu tenho tempo para observar as suas vidas e suas redes sociais, para preparar sermões para elas, eu vou dizer para vocês, elas não estariam nem um dia na minha rotina de verdade, porque o dia que acompanharem esse pastor, de cedo até de noite, vão saber que ele não fica nem 5 minutos olhando stories de ninguém. Estou cavando um tempo para ser disciplinado no exercício, para não falhar nas minhas disciplinas espirituais, porque senão vocês não vão ter alimento e eu não vou conseguir vencer as batalhas que eu preciso vencer. Para ser um exemplo para vocês, para ter minha família em sujeição e cuidado, para ter minhas contas pagas. Como é que a gente pode achar que está sempre alguém contra a gente? Essa mania de perseguição pode se tornar até uma doença mental. A interpretação infantil da promessa, como se Deus que prometeu é responsável por também realizar o que Ele prometeu. Ele realiza por meio de nós. Há uma atitude correspondente às promessas de Deus. Deus não vai fazer tudo enquanto você está na praia tomando água de coco. Sim, vai ter momentos da praia com água de coco, mas cara, vai ter muitos momentos em que você vai ter que lavrar, acordar cedo, preparar o piso, o território, colocar sementes, regar sementes, ser persistente, orar para não chover, depois orar para chover. Entendem? Essa imaturidade, onde a promessa ela é 100% responsabilidade de Deus, ela nos leva a um lugar de pequenez. Eu não posso levar isso para o novo tempo.
Mas o que eu preciso levar para o novo tempo? Eu preciso levar sabedoria. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A primeira coisa que um sábio tem é temor a Deus. Uma pessoa que é sábia respeita a presença de Deus, a autoridade de Deus, os princípios de Deus, sabe? Nessa última vez, nessa primeira e última vez, né, por enquanto, que Stacy veio para o Brasil, me marcou muito o começo dessa semana ter visto aquela profecia de Stacy a respeito do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque ela esteve aqui com a gente em julho, sabe? Ela sentou na nossa mesa lá em casa, na hora do almoço, e ela começou a profetizar sobre mim, sobre Tauana, sobre Davi, sobre Alice, e a gente pediu para ela orar pela gente. Uma das coisas que ela disse, que eu guardei, está gravado, mas ela disse assim: você lê tanto a Bíblia, que a tua mente está funcionando como a mente de um judeu. Você não está procurando fazer cursos online, você não está se alimentando de coisas da internet, você está se alimentando da palavra. Então Deus está te dando uma sabedoria que as outras pessoas estão desfrutando do seu extrato, do extrato da sabedoria. Quando nós buscamos na fonte, nós não precisamos do subproduto, vocês entendem? Sabedoria é temer a Deus, sabedoria é ler a palavra de Deus, sabedoria é fazer propósitos de jejum, de oração. Nós estamos ficando muito superficiais, artificiais, pequenos e fracos, porque não desfrutamos da sabedoria divina, que é muito simples: o temor do Senhor, o respeito e a reverência à palavra de Deus. Eu disse, eu não quero Café Farol funcionando na hora de culto, me perdoe, amo Café Farol, mas na hora de culto é hora de culto. Seus filhos estão tendo culto, seus netos estão tendo culto, a gente está cultuando. Nós estamos aqui não diante da presença de um Jonatas humano, mas de alguém, de um altar comprometido em trazer a presença de Deus. Pera lá, isso aqui não é a casa da mãe Joana, isso aqui é a casa do Senhor Jesus, isso aqui é a casa do Deus eterno. Me perdoe, irmãos, mas quem gosta de ficar de futrica, bate papo, enquanto está tendo um culto, vem para o lugar errado. Deveria ter ido para o bar, deveria ter ido para o clube, deveria ter ido para um lugar onde conversa é o que se faz, e não aqui na igreja. A igreja é um lugar de reverência, de temor ao Senhor. E por mais que isso não seja tão popular de se pregar, né? Porque as pessoas preferem multidões vazias do que pessoas cheias. E eu vou dizer para vocês, é frustrante ter uma multidão vazia, porque a vida não muda, nada muda, não tem ciclo novo, não tem ministério, não tem chamado, não tem propósito, não tem avanço. Não adianta a gente se aglomerar. O Senhor diz assim em Isaías: o que é que os seus ajuntamentos têm produzido? Será que Deus está surdo para que não possa ouvir? Será que Ele está com os braços encurtados para que não possa nada realizar? Ou será que Ele está mudo que não possa falar? Ou será que são os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas atitudes erradas, a nossa falta de caráter que tem nos afastado do agir de Deus, da mente de Deus? Sabe, muita gente quando chega na Farol fica muito empolgado, porque em pouco tempo começa a mudar a vida, mas depois de um certo tempo começam a ficar incomodados, porque nem todo mundo quer mudar toda hora e para melhor. Muitas pessoas, depois de desfrutarem da bênção de terem sido transformados, começam a achar pelo em casca de ovo, porque acham muito difícil manter sendo transformado. Preferem ficar no platô confortável, onde eu já atingi o meu máximo, quando se esquecem que o máximo de Deus ainda nem começou. Você precisa levar para o novo essa sabedoria de reverência, respeito, essa maturidade que é assumir responsabilidades sem se ofender. Esse coração ensinável, humilde, honesto diante de Deus. Sabe, a humildade do nosso coração prova a nossa honestidade intelectual, inclusive. Há pessoas que fazem tantos personagens que elas nem sabem mais quem elas são. Uma hora elas são uma coisa, outra hora elas são outra. De repente elas erram o personagem diante do cenário, da sociedade, do lugar que elas estão, e elas se tornam completamente incoerentes. Há pessoas com manias de grandeza nos seus discursos, mas na prática você percebe que não existe nenhuma grandeza, a não ser a arrogância que está bem grande, o orgulho que está bem grande e o resultado que está bem pequeno. O coração ensinável, ele é maduro, ele é humilde, ele é sincero, ele tem integridade intelectual. A mente e o coração estão em concordância, entende? Fala-se aquilo que se pensa, mas que também acredita no coração.
Não estou de brincadeira aqui, eu estou para fazer diferença na terra. Hoje estava conversando com um irmão pelo WhatsApp, ele chegou com toda a vontade para ajudar, e não sei o que, ele disse assim: pastor, eu não quero de maneira nenhuma ser interpretado como alguém que está invadindo um espaço. Eu falei: irmão, não tem isso na Farol, esse espírito não tem na Farol. O maior na Farol é o que mais serve. Fica tranquilo, ninguém aqui disputa espaço em nome de Jesus. A nossa cultura é: queremos servir, queremos cumprir o propósito, queremos levar o evangelho ao máximo de pessoas que conseguimos, queremos mostrar um estilo de vida saudável diante de Deus, queremos que Deus faça milagres nas vidas das pessoas, oramos e rogamos por isso, buscamos um estilo de vida em santidade, mas jamais alguém vai achar que você está invadindo o espaço porque você está querendo ajudar com o conhecimento que você tem e a gente não. Ao contrário, nós estamos humildes para aprender, nós temos um coração ensinável, uma fé persistente. Nos momentos de luta, se a fé não for persistente, a gente para no meio do caminho. E se a gente não tiver alguém do nosso lado para dar a mão e literalmente falar assim: poxa, você está fraco agora, mas eu estou forte, vamos. Um ao outro ajudou e disse: seja forte, estou com você. A submissão ao processo e a interpretação correta da dor, é isso que a gente precisa levar. Poxa, não é Deus me judiando, é Deus me trabalhando. E o trabalhar de Deus dói. Ele é o oleiro, eu sou o barro. O oleiro pega o barro nas mãos, e olha aqui, minha mão é um pouco grande, mas não se compara com a mão do Senhor, né? A palavra de Deus diz que na palma das mãos do Senhor Ele segura os oceanos, as águas dos oceanos. Imagine o tamanho da mão de Deus. E imagine Ele trabalhando com aquela mãozona em você, em mim. É difícil, dói, é dolorido. Eu gosto muito de fazer massagem na Tauana, mas eu não sou muito jeitoso. Então às vezes eu dou umas pegadas nela assim, ela: ai, Dengo, diminui a força. E eu não estou fazendo forte, eu estou fazendo com amor. Estou querendo tirar os nós daqui. Mas na verdade é porque é realmente desproporcional a força de Deus com relação à nossa humanidade e fragilidade. E sabe, não tem problema dizer: Deus, está doendo. Só tem problema de desistir, de deixar Ele pegar em você e transformar você à imagem dEle. Sabe, esse ano teve vezes, e a gente está numa semana de gratidão, eu agradeço a Deus por ter uma esposa incrível que me ajudou em momentos desafiadores esse ano, né? Houve momentos esse ano em que, sendo uma carta viva e aberta para vocês, irmãos, houve 3 dias nesse ano que eu não tive muita vontade de levantar da cama para ir trabalhar. Isso nunca tinha acontecido antes na minha vida. Talvez o esgotamento, a pressão, quantidade de problemas para resolver, a preparação dolorosa que é o ministério sacerdotal, manter saudável, né, as suas relações, manter saudável o seu dia a dia, a sua rotina, ainda assim proporcionar um ambiente de glória para o Senhor. Eu imagino que esses avivalistas passaram, e por isso que eles tinham tanta devoção e tanto joelho no chão, porque é impossível vencer sem devoção. E eu me lembro que esses 3 dias assim, que eu estava muito para baixo, era pancada de um lado, pancada de outro, pancada dentro, pancada fora. Sabe quando você está tomando tanta pancada que você nem sabe de onde está vindo? Alguém já se sentiu assim, atordoado de tanta pancada, né? Parece que os problemas se reuniram todos na mesma hora, no mesmo lugar, decidiram: vamos bater na porta dele, é hoje, pá! E aí, eu dou graças a Deus hoje, nesse momento de gratidão, porque eu consegui vencer, eu consegui obedecer a Deus, eu consegui perdoar quem eu tinha que perdoar, eu consegui resolver com sabedoria o que tinha que resolver, eu consegui por causa da graça de Deus, porque a minha irmã e minha esposa me ajudou, me levantou, e eu precisei ser persistente e entender que aquilo não era Deus acabando comigo, era Deus acabando com a minha velha versão, para me inaugurar num novo tempo, para eu poder administrar mais coisas, para eu poder gerir mais pessoas, para eu cuidar de mais vidas com amor, para eu poder levar o evangelho por onde eu passar, para eu poder pregar a palavra de Deus por onde eu for, com verdade, com integridade, não com superficialidade e incoerência, não falando uma coisa que eu não pratico, entende? A coerência entre a mente e o coração. Sabe, para ir para o novo, a gente precisa de uma chave profética que aconteceu na vida de José. O trono só se abriu quando José se tornou o homem certo para o trono. Deus só vai mudar a sua estação quando Ele mudar o seu coração. Quem está aberto para ser mudado pelo Senhor? Vamos fazer algumas declarações proféticas juntos hoje? Sim ou não? Então vamos lá. Vamos começar dessa coluna aqui, ó.
tudo o que me prendeu, e a gente vai ler até embaixo juntos, e depois a gente vai ler o outro lado. São declarações proféticas, amém? Nós falamos pela fé. No começo do ano nós tivemos uma série de mensagens sobre a língua, o poder das palavras. Quem se lembra disso? Pois então agora vamos ativar a nossa fé. Eu gostaria de pedir você ficar de pé, mas não vou pedir por conta da altura. Tem irmãos mais altos, outros mais baixos, pode atrapalhar. Mas eu peço atenção e concentração nessas palavras que você vai liberar, porque elas vão começar a se tornar realidades espirituais na sua vida. Aquilo que nós professamos, aquilo que nós confessamos, aquilo que nós declaramos, nós então começamos a possuir. Então pessoas que têm muitos problemas, elas estão abrindo a boca para falar muitas coisas erradas. Elas, pessoas que estão com muitas coisas ruins na vida, é porque a boca delas foi usada erradamente na última estação. Hoje, ora sim, toca minha língua, Deus. Torna ela santa, hábil. Torna ela poderosa para destruir as obras do diabo. Vamos começar. 1, 2, 3. Tudo o que me prendeu na estação antiga, caia hoje por terra. Tem como você me ajudar, meu filho? Tem. A gente vai terminar com o nome de Jesus, que não está aqui, porque sozinho a gente não consegue, tá? De novo. Tudo o que me prendeu na estação antiga, caia hoje por terra, em nome de Jesus. Segundo, o novo de Deus já começou, e Deus me torna novo para entrar nele, em nome de Jesus. O que feriu a minha alma não vai me acompanhar para o futuro, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu paro hoje o ciclo da ferida. Eu paro hoje na minha vida, diga isso, eu paro hoje na minha vida as ofensas, as palavras de maldição. Eu destituo a iniquidade que foi revelada contra mim, no nome de Jesus. Nenhuma mágoa terá autoridade sobre a minha próxima estação. Vamos falar mais alto essa. Nenhuma mágoa terá autoridade sobre a minha nova estação, em nome de Jesus. Só existe mágoa porque existem expectativas erradas nas pessoas erradas. Porque o dia que você entender que eu não espero nada de ninguém, e tudo que eu esperar de Deus é de acordo com a sua soberana vontade, não é do meu jeito, nem do meu tempo, nem na minha hora, não tem mais mágoa. Você vive a vida do jeito certo. Eu estou vendo libertação acontecer aqui nessas declarações, amém? Vamos para a próxima. Não vou mais interpretar processos com imaturidade, em nome de Jesus. A sabedoria do Espírito substitui agora a dor da minha história, em nome de Jesus. Estávamos hoje de manhã falando sobre alguém que todo mundo gosta. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se é novo, se é velho. Nicolas Ferreira. Estávamos hoje falando. Todo mérito é dos pais dele? Não. Sim, eles têm algum mérito. Criaram bem o filho, criaram os caminhos do Senhor. Mas fala a verdade. A sabedoria que muitas vezes ele se porta, a maneira como ele fala, a constância, a firmeza, a destreza, né? Um bom exemplo. Senhor, dá-nos o presente de trazer o Nicolas aqui para lançar o livro dele. Dá-nos esse presente, Pai. Gente, presta atenção, é entender que você foi preparado para coisas difíceis. Não é Deus te punindo, é Deus te forjando, aleluia. Vamos para outra coluna. Não sou refém do que aconteceu, sou fruto do que Deus está formando. Em nome de Jesus. A estação muda, porque eu estou mudando, em nome de Jesus. O que feriu minha alma não vai me acompanhar para o futuro, em nome de Jesus. Assim como José, Deus me tira do poço e me prepara para o trono, em nome de Jesus. Meu coração não será mais pesado demais para o novo tempo, em nome de Jesus.
Cheguei hoje no trabalho, tem uma senhora que é da recepção, e ela também professa a nossa fé, mas ela estava muito cabisbaixa, e eu disse: como foi de férias? Foi péssimo, só cuidei de doente, só começou a falar todas as mazelas dela. Então eu dei um abraço carinhoso de lado nela e disse: Deus, em nome de Jesus, tem uma promessa que diz que a gente troca o nosso fardo pesado pelo leve. Sabe, às vezes tudo que a gente precisa é simplesmente fazer uma oração: Deus, eu estou deixando aqui o meu fardo pesado, eu preciso de algo mais leve. Levar um coração mais leve nas próximas estações, porque os desafios vão aumentar, mas com um coração leve fica mais fácil suportar. Amém? Gente, não é só sobre vencer, é sobre ser feliz enquanto se vence. Eita Deus, não é só sobre vencer, não é só sobre progredir, não é só sobre uma meta a bater, é sobre ter um coração leve, uma mente em paz, um sono tranquilo, curtir o que Deus já nos deu. Oh Pai, obrigado. Aleluia. Vamos profetizar. Hoje Deus encerra ciclos internos para abrir portas externas, em nome de Jesus. E por último, não menos importante, o Senhor me livra da versão que me impediria de governar. Não, essa a gente tem que orar mais alto. Essa nós vamos ficar de pé. Essa nós vamos ficar de pé, porque isso é muito real. Quantas vezes nós estamos impedidos para governar por causa da gente mesmo? Sabe o que eu tenho orado? Deus, não me deixe estragar o que você está fazendo. Tem misericórdia de mim, Pai. Às vezes a gente estraga o que Deus está fazendo. Vamos dizer juntos: o Senhor me livra da versão que me impediria de governar, em nome de Jesus. Aleluia. Olha só, eu ainda queria falar sobre as pessoas que vão e que ficam, mas o reloginho disse que já acabou meu tempo. Mas eu vou falar rapidinho, senta rapidinho. Não vou deixar você com a comida pela metade. Aleluia! Pessoas que precisam ficar na estação antiga são as pessoas que ainda não estão alinhadas com o seu propósito e o seu futuro. São pessoas que não vão entender o porquê você consegue continuar mesmo diante das injustiças e da dor. São pessoas que não conseguem compreender os seus valores em Deus, que os seus valores e as suas decisões não são tomadas na carne, são tomadas em Deus. Sabe quem mais não pode ir? Pessoas que não celebram o que Deus colocou dentro de você. Oh, coisa feia, é gente que não se alegra com as suas alegrias e não chora com as suas tristezas. Essas pessoas não devem ir para a próxima estação. Para quê? Para te aperrear? Como diz minha esposa. Para quê? Para atrapalhar você de sonhar. Pessoas que são sempre um enrosco, você percebe no olhar. Você fala assim: nossa, olha, eu detesto isso, viu gente? Vê se isso acontece em igreja. Deus me perdoe, mas acontece. Não nessa, mas acontece. Ai, você viu? Meu Deus, que tristeza. Tá doente, tá passando fome, tá desempregado. Você viu? E o marido ainda estava com a cara feia domingo, acho que ele brigou com ela. Olha, eu tenho uma pena dessa família, vamos interceder por eles. Que conversa fiada. Se quisesse interceder, já tinha orado. Aí essa mesma família, tá? Um mês depois, pegaram firme com Jesus, vieram no quarta profética, aprenderam lições poderosas, cresceram na vida. E daí começar, o marido foi contemplado na carta de consórcio, aparece com o carro zero. Você viu? Pelo jeito Deus ouviu nossa oração, né? A gente orou, né? O irmão tá aí de carro novo, mas não se alegra, não tá feliz que tá com um carro novo. Ao contrário, tá com inveja. É ou não é? Você viu? Nossa, mas
Que exagero, né? Na hora do culto, essa pegação na orelha dela, esse cabelo é desrespeitoso com a casa do Senhor, né? Você disse que ia orar aquilo que você não orou, e quando viu a resposta do que alguém orou e aconteceu, você está chateado. Cuidado com a inveja. Pessoas que não celebram, né? Que você está na Disney com a sua família, aleluia. Pessoas que não celebram que você foi promovido no trabalho, não celebram que foi um espetáculo quando você abriu a boca e o céu desceu à terra. Olha, pessoas que não conseguem celebrar uma igreja frutífera, crescendo, abençoada, tem que dar um jeito de criticar. Pessoas que não conseguem ver a mão de Deus, o favor de Deus, e sabe, elas intentam contra o próprio Deus quando elas falam de alguém que Deus está abençoando. Pessoas que competem com você o tempo inteiro, não são pessoas que você tem que levar para a próxima estação. Deixa para trás. Esse empiastro vai atrapalhar o seu caminho, vai ter que te fazer exercitar o perdão o tempo inteiro. Deixa para você aprender novos níveis de perdão com outras pessoas. Terceiro, pessoas que só enxergam você por quem um dia você foi, mas não por quem Deus já te tornou. Pessoas que olham para você de acordo com a sua última culpa, a sua última falha, o seu último pecado. Não olham você transformado, redimido, perdoado, restaurado, abençoado e favorecido. Pessoas que não consideram o altar um lugar de transformação. Porque você pode ter chegado aqui mês passado, criminoso, traficante, cheirador, batedor da mulher, mas nesse altar o Senhor te transformou, e desse altar você saiu transformado, e faz um mês que você anda sem coisa errada, sem roubar, sem fumar, sem usar drogas, sem bater na mulher, e a pessoa olha para você assim, tá, vem aí, ó, toma cuidado, viu? Ih, irmãozinho, encrenca, você não sabe? Peguei ele ali outro dia no Morro dos Macacos. Outro dia quando? Foi antes do dia que ele chegou no altar do Senhor pedindo misericórdia e benevolência. E você está olhando a vida dele e não está vendo o seu pecado de legalismo, religiosidade e orgulho. Falso, hipócrita. O Senhor tem misericórdia de você. Converta o seu coração. Não tem pecadinho, pecadão. Orgulho é pecado igual traficar é pecado. Pessoas que não olham para você da perspectiva do que Deus já fez. Eles olham só para o passado. Eles olham só para quando você era uma coisa que Deus não tinha feito ainda na sua vida. Não olham para você com misericórdia nos processos. Sabe, gente? Quem não olha para você com misericórdia no processo não pode ir para a sua próxima estação. Não está pronto para ver você reinar sobre aquilo que você venceu. Pessoas que alimentam a sua dor, são literalmente fazedores de mais feridas. Pessoas que ativam em você ressentimento, mágoa, autodefesa, vitimismo. Oh, coitadinho de você, não te compreende mesmo, né? Realmente, acho que, nossa, será que é para você mesmo isso? Nossa, será que realmente você deve dar o sangue nesse trabalho? Esse chefe nem reconhece você. Hoje um amigo meu, empresário, me mandou mensagem de manhã e disse assim: você conhece alguém que quer trabalhar? Eu falei assim: eu conheço gente que quer ganhar. Trabalhar eu ainda não estou conhecendo muito nessa estação, infelizmente. Foi uma pessoa fazer diária lá em casa outro dia. Ela fez a diária dela, viu eu, Tauana, viu a gente gravando vídeo. Aí no outro dia ela mandou uma mensagem assim: olha, gostei muito de trabalhar aí, foi um prazer, mas a partir de semana que vem eu vou aumentar R$70 a faxina. Falei assim: muito obrigado, você é muito gentil, mas nós vamos arrumar uma outra pessoa para fazer diária. Fico feliz que achou que eu tenho cara de nobre, mas fico triste de ver um coração tão pobre. Não é a renda que é pequena, é o coração que é pequeno. Pode ter perdido a oportunidade da vida dela. Não sei o que Deus vai fazer. Sabe, pessoas que não conseguem entender a visão longo prazo de Deus. Elas só querem alimentar feridas, alimentar carnalidades, manter você preso na prisão. Pessoas que te inflamam, não te desinflamam. É o famoso bonzinho, né?
Você está com vontade de comer doce, Ele te dá doce. Você está com vontade de comer mais, Ele te dá mais. Ele nunca vai te falar assim: vamos amanhã para o Taquaral correr às 5 da manhã. Vamos desinflamar esse bucho aí. Credo, Taquaral, Deus me livre. Por que você não me oferece uma sobremesa? Porque tu está precisando desinflamar, irmão. Tu não está precisando de um docinho agora, não. Fala, Deus. Aí chega em janeiro, projeto verão. Não, meu filho, projeto verão começa no inverno. Sabe quem mais você não deve levar para a próxima estação? Pessoas que só caminham com você quando está tudo confortável. Sabe, quando José caiu no poço, os irmãos vazaram. Quando ele foi injustiçado, lá por ter sido acusado de assédio, ninguém defendeu. Quando José esperou, lá na prisão, não se lembraram dele. Ah, mas quando ele subiu no palácio, como está cheio de amizade. Meu Deus do céu. Cuidado, para não levar para a sua nova estação quem não honrou a sua estação antiga. Quem não valorizou o processo. Quem não teve paciência com você. Cuidado. Pessoas que não suportam processo, só querem as promessas, querem resultados, mas não querem lapidação. Novo tempo não é lugar para quem foge de processos. Dá para dar um glória a Deus? Eu concordo com isso, Deus. Agora vamos lá. Quem deve ir com você para o novo tempo? Rapidão. Pessoas que reconhecem o que Deus plantou em você e viram profeticamente a sua vida. Olharam para você e disseram: esse vai dar bom, essa vai dar certo. Poxa, eu fiquei tão feliz outro dia. Um irmãozinho me mandou uma mensagem de voz chorando: pastor, eu sou muito grato a você, porque um dia você olhou para mim e disse que eu podia, que eu ia conseguir, que não sei o que, você orou por mim, me aconselhou, eu nunca tinha ganhado esse salário, olha aqui, eu estou dando meu dízimo de tanto. Falaram para mim: esse cara não presta. Eu olhei para ele e falei assim: você está olhando pela perspectiva do diabo. Jesus está olhando: vejo ele lavado, redimido, restaurado, curado, abençoado, próspero, frutífero, e nada e nem ninguém vai parar o plano de Deus na vida dele. Olha para a pessoa que está do seu lado e enxerga o amanhã dela. Não enxerga hoje não, enxerga o amanhã. Começa a olhar e profetizar: eu te vejo lavado pelo sangue de Jesus, crente, cheio do Espírito Santo, produzindo frutos, tendo visões, sonhos espirituais, prosperando em todos os caminhos. Eu vejo em você o potencial divino. Vamos! Por que é tão difícil reconhecer hoje quem ele vai ser amanhã? Sabe, eu sou amigo pessoal desde minha infância do famoso hoje Theo Rubia. Para mim, Tercinho. Crescemos juntos. E eu passei 1 mês e meio na casa dele, praticamente sendo liberto. Processo de libertação do pastor Rita e do pastor Tércio em cima de mim. Era oração todo dia. Pá, 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 pá. Mas sabe, gente, o Theo Rubia só está revelado hoje o que ele sempre foi no secreto, com todo respeito. Cara, eu queria saber de ir fazer um monte de outras coisas. Todo mundo na casa querendo ir para outra cidade, curtir, ir pro shopping, ir para São José do Rio Preto, bababá. Sabe o que ele queria? Ficar no quarto dele fazendo canções. Aí a gente canta como canta hoje, né? Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que é. Aí vê ele ganhando prêmio, muitas visualizações, famosão, viajando o Brasil e o mundo. Aí fala assim: esse menino é nascido em berço de ouro. É nada, é forjado no quarto da adoração. Quando está todo mundo querendo curtição, ele só está querendo Jesus. São as nossas escolhas do secreto que tornam a gente honrado no público. São as nossas escolhas quando ninguém vê que tornam a gente glorioso diante de todo mundo. Pessoas que reconhecem que Deus colocou em você algo precioso, essas devem ir para a próxima estação. Pessoas que não se ofendem com quem você é, que respeitam a unção que Deus depositou sobre a sua vida. Pessoas que acrescentam sabedoria na sua estrutura. Pessoas que chegam para você e discordam honestamente de você. Quantos casamentos
não existe avanço, porque a mulher concorda com tudo que o homem diz, o homem diz benção para tudo que ela fala. Desculpa, gente, isso não é casamento. Quando os dois concordam em tudo, um é desnecessário. Eu não estou dizendo em viver desarmonia, não é isso. Mas, poxa, tem horas que a gente precisa dar uns toques, e você também precisa receber uns toques, não é verdade? Vamos combinar, relacionamento é isso, como ferro afia o ferro, assim são as feridas leais de um amigo sincero, muito melhor do que beijos doces. Muito melhor alguém que discorda de você sinceramente, e fala na sua frente, te leva a sabedoria, e te introduz uma nova estação, do que alguém que concorda com você na frente, mas dentro do coração está em total desacordo, está cortando você por trás, está fazendo a sua caveira, armando a sua cova. Muito melhor pessoas que sabem interpretar os seus tempos e estações, pessoas que veem quem você é quando ninguém viu o que você vai ser. Essas você leva para a próxima estação. Pessoas que estão sendo transformadas como você, que não insistem de parar de crescer, que abraçam um coração ensinável. Pronto, vamos ficar de pé, é o último agora. Quero declarar algo sobre os nossos relacionamentos junto com vocês. Eu fiz essa oração junto com vocês. Preparei esse sermão com essa oração final. Porque ao mesmo tempo em que coisas precisam ficar, é natural que pessoas fiquem quando Deus está nos promovendo ao novo nível. E nós não descartamos ninguém. Nós só não vamos forçar a permanência quando já houve decreto de saída. Tá certo? Não force permanência quando já terminou. Vocês vão ter que superar esse barulho aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. Senhor, alinha meus relacionamentos à minha estação. Remove o que pertence ao passado e envia quem pertence ao futuro. Afasta as vozes que me atrasam, aproxima as vozes que me edificam. O novo tempo merece novas conexões. Levante suas mãos a Deus e comece a gerar essas novas conexões. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós clamamos pelas novas mesas que o Senhor vai nos colocar. Nós clamamos pelas novas pessoas que vão sentar nela. Nós clamamos pelas novas conexões. Nós dissipamos as trevas, nós dissipamos o orgulho, nós dissipamos o passado e declaramos o nosso compromisso contigo de avançar rumo ao propósito estabelecido para as nossas vidas. Agora vamos lá. O que é de Deus permanece, o que não é de Deus não atravessa, o que é promessa chega, e hoje o que é peso fica. Eu não sei se você orou com a sua fé ou com a minha, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Prepara. Dá um aleluia, mas olha, às vezes o aleluia vem com: meu Deus, por que eu fiz aquela oração naquele culto ontem? Porque é o seguinte, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. E quando nós oramos em concordância, nós estamos dizendo: assim seja, amém? Querem orar com a sua fé agora que vocês oraram com a minha? Tem certeza disso? Vai correr o risco, mas tenha certeza de uma coisa: Ele está no trono, entronizado, soberano, eterno. Ele é bom, Ele está do seu lado, Ele não te deixa no meio do caminho. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe quem você precisa. Ele tem as mesas certas para você sentar, mas também tem as portas certas para fechar, para que você não acesse lugares que você nunca deveria ir. O que é de Deus permanece, o que não é de Deus
não atravessa. O que é promessa, chega, vamos clamar pelas promessas de Deus. O que é promessa de Deus para a minha vida, eu recebo. O que é promessa de Deus para Farol, nós recebemos. O que é promessa de Deus para as nossas famílias, recebemos. O que é promessa de Deus para as nossas empresas, profissão, vida profissional, vida sentimental. Oh Deus, nós dizemos, venha o teu reino. Mas o que é peso, hoje fica aqui, nesse altar, em nome de Jesus.